Olá pessoal, tudo bem? Professor Fábio Regioli. Começamos aqui então o nosso segundo bimestre ainda nesse modelo de aula presencial conectada. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre essa questão da análise SWOT. Só que agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos falar um pouco dessa questão do ambiente interno e do ambiente externo. Na última aula a gente parou nesse slide aqui, vamos colocar, onde a gente tem toda essa concepção, né, do ambiente, onde a gente tem a parte interna e nós temos a parte externa. O que a gente tem que sempre pensar? A análise SWOT não é uma ferramenta de busca de informação, ela é uma ferramenta de transformação, beleza? Então, se eu sei que existem fraquezas dentro da minha empresa, eu posso tentar transformá-las em forças. E a mesma coisa, se eu verifiquei oportunidades do mercado, eu tenho que utilizá-las de uma forma muito mais rápida para elas não se tornar uma ameaça no futuro, tá? Isso aqui também a gente viu na última aula, onde a gente tem algumas questões dos elementos internos e externos, né? Como toda essa questão da composição do mix de marketing, dentro da questão interna, como a produção, recursos humanos e etc., onde a gente vai dar uma ênfase muito maior hoje. E nós temos também essa questão dos elementos externos, que identifica aí o macro e o microambiente, ok? Vamos tentar entender então um pouco sobre essa questão aí do ambiente interno. Então, o segundo Kotler, ele sempre vai dizer que as forças e as fraquezas, elas vão pensar sempre e vão trabalhar nos nossos pontos fortes e fracos dentro da minha organização, ou seja, ela vai estar dentro do meu ambiente interno. Então, toda vez que nós percebemos um ponto forte, nós devemos ressaltá-los cada vez mais. E quando eu perceber que existe um ponto fraco dentro da minha empresa, eu vou ter que agir de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais dinâmica, para que eu possa minimizar os seus efeitos dentro da minha organização. Então, eu ressalto cada vez mais sempre os pontos fortes e minimizo cada vez mais esses efeitos dos pontos fracos, para que eu não possa ter que colocar um pouco mais de, vamos dizer assim, de ação quando ele se tornar algo muito mais incontrolável para a minha empresa, ok? Então, o que a gente sempre faz? O primeiro passo para eu começar a trabalhar toda essa questão, eu vou colocar nessa página e a gente vai trocar de slide aqui para vocês entenderem como funciona. O que eu faço? Eu faço uma relação, beleza, de algumas variáveis dentro da minha empresa. Vou citar alguma aqui aleatória. Por exemplo, como uma inovação tecnológica ou até mesmo uma estabilidade financeira, né, ou vamos colocar assim, uma comunicação de mercado. Tá? Dentre todos que a gente tem aqui, que a gente pode citar, lógico, cada empresa vai ter uma empresa diferente. E aí o que eu faço? Eu vou pegar essa lista e vou criar uma escala, beleza? Onde vai existir aqui 5 pontos, uma força importante, uma força sem importância, algo neutro, uma fraqueza importante, uma fraqueza sem importância. Vamos lembrar, eu trabalhei com 3 quesitos lá, comunicação, questão financeira, né, e a questão de distribuição, por exemplo. Então, a partir desse momento eu faço o quê? Se eu sei que a minha comunicação ela é boa, ela é uma força que eu tenho, eu coloco aqui, por exemplo, como uma força importante. Então, eu sei que para eu trabalhar ou para eu começar a ter problema com ela, vai demorar um pouco, porque ela é super importante dentro da minha empresa, ok? Então, eu coloco lá dentro dessa questão de fatores importantes. Já, por exemplo, a minha questão da situação financeira é uma fraqueza importante. Então eu coloco ela como fraqueza importante. Por quê? Porque eu sei, através de todo esse controle, de todas as variáveis que eu coloquei, aonde eu vou atuar dentro da minha empresa. Beleza? Se eu sei que a minha comunicação é boa, eu não vou deixar ela morrer, mas automaticamente eu vou fazer o quê? Eu vou supri-la cada vez mais para ela se tornar ainda forte e eu vou colocar as minhas forças, vamos dizer assim, eu vou direcionar todas as minhas ações lá naquela fraqueza que eu identifiquei. Automaticamente eu vou fazer o quê? Eu vou começar a direcionar para que ela possa se tornar uma neutralidade ou uma força sem importância. Então deu para perceber, pessoal, vocês vão listar tudo isso, vão levantar várias informações existentes da sua empresa e automaticamente você coloca nessa tabelinha aqui. Beleza? Então quando você colocar nessa tabelinha aqui de força e de fraqueza e de neutralidade, você consegue então direcionar suas ações, sabendo que você vai direcionar toda vez que for uma fraqueza importante e assim vai sucessivamente, beleza? Lembra, ó, uma força sem importância, ela está a um passo de se tornar algo neutro e talvez uma fraqueza na sua empresa. Então você tem que começar a pensar tudo isso, beleza? Trabalhar dessa forma, tá? E aonde eu posso trabalhar toda essa questão estratégica dentro da minha empresa? Onde eu posso começar a pensar quais são as áreas de destaque? Primeiro, a gente tem a capacidade de produção, que
que você tem que realmente definir e identificar se a sua empresa é capaz de produzir, de atender de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais satisfatória, vamos colocar assim, todas as ações que estão aí no ambiente externo, para que ele possa ser suprido de uma forma muito mais rápida. Tá? Então você tem um processo de manufatura flexível que vai poder te ajudar e aumentar, vamos dizer assim, de forma gradativa toda a sua produção. Se você realmente possui ou não algo, né, ou possui ou não suprimentos e mão de obra necessária para isso aí se tornar uma força dentro da sua empresa e não uma fraqueza. Ok? Vamos lembrar, às vezes você vende algo que você não tem. Se você não consegue produzir, você toma prejuízo. Os recursos humanos, é você pensar aqui, ó, se você tem capacidade, vamos dizer assim, de contratar pessoas no mercado. Então, qual que é a sua visão de negócio perante os seus principais executivos? O que esses caras têm de experiência no mercado que você também possui para você contratá-lo? Qual o nível de qualificação da sua mão de obra? Ele é realmente satisfatório ou não? Então, você acaba pensando em tudo isso. Então, automaticamente, você vai querer selecionar quem são os melhores do mercado, né? Os caras que têm capacidade de formular melhores ações mercadológicas, maior capacidade de implementar essas estratégias e adaptar todo o seu processo ao mix. Só que aí a gente tem que pensar sempre o seguinte: você vai ter grana para contratar esse cara, você vai ter recurso que não vai te, vamos dizer assim, impedir de talvez ter um crescimento em outras áreas. Talvez você investe muita coisa nesse profissional e não tenha um crescimento nenhum dentro da sua empresa. Então isso tem que ser pensado, isso tem que ser sempre revisto, né? Também tem a questão dos recursos financeiros aqui. Se a sua empresa realmente possui capital, né, suficiente para enfrentar determinadas barreiras, enfrentar uma situação como a gente está vivendo hoje. Será que existem empresas no mercado que conseguem realmente aí, ó, né, a passar por essa situação de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais tranquila, né? Você tem capacidade financeira aqui para investir naquela contratação que a gente acabou de falar? Então tudo isso tem que ser pensado em propaganda, em pesquisa e desenvolvimento, em talvez ações muito mais rápidas para combater seus concorrentes e assim vai, né? E o principal, perdão, se você tem realmente acesso financeiro a tudo isso que você está obtendo. E por último, nós temos aqui a capacidade comercial. Então é necessário você investigar tudo isso. Se você realmente tem um cara que é capaz de desenvolver todo esse mix de mercado que você está criando, né? E se ele vai desenvolver toda a sua capacidade de produção ou se ele vai ajudar isso a ser desenvolvido ou não dentro do seu mercado. Então o que a gente tem que pensar que isso aqui pode se tornar uma fraqueza muito grande dentro da sua empresa, ok? Então ela deve ser corrida, ela tem que ser equilibrada toda vez que você encontrar essa deficiência para que elas possam tornar uma força. Então não adianta você ter um produto muito bacana, né, tudo aquilo que a gente acabou de falar, se você não tem uma capacidade, um vendedor que vai conseguir suprir tudo isso dentro do mercado. Então deu para entender que isso aí é tudo aquilo que a gente consegue analisar, ver de uma forma muito mais ampla, ver de uma forma que uma coisa acaba se juntando, vamos dizer assim, fazendo uma coligação entre todos esses aspectos dentro da sua empresa. Então, o que a gente colocou aqui, ó, um ponto aqui pode ser que se torne uma fraqueza, e se essa fraqueza se tornar, ela pode ser corrompida ou ser desenvolvida perante todo, vamos dizer assim, a sua organização, colocando nos demais, ok? E a gente parte para o ambiente externo. Se a gente falou de ambiente interno, aqui a gente está falando do externo, onde as ameaças e oportunidades sempre vão afetar de forma homogênea, de uma forma igual, todas as organizações, independente, vamos dizer assim, né, de onde você esteja. Se você estiver no mesmo segmento, uma ação pode se tornar aí uma oportunidade, uma ameaça de mercado. Tá? O Kotler ainda continua dizendo que uma oportunidade existente é quando a sua empresa pode lucrar em relação a isso e atender todas as necessidades dos seus consumidores. Os consumidores que estão, lógico, dentro desse segmento de mercado que você está atuando. Tá? Já a ameaça, ela é uma questão ambiental, é um desafio imposto aí por uma tendência de mercado que pode ser que aconteça. O que está acontecendo hoje é uma ameaça de mercado muito grande, né? E isso acarreta na ausência de uma ação de marketing extremamente defensiva ou realmente na deteriorização de vendas e de lucros da sua empresa. Então você vai ver que tudo isso aí pode te acarretar em prejuízos.
se você não souber trabalhar ela da melhor forma possível. Então, o que a gente tem que sempre pensar de forma importante? Toda vez que a empresa perceber uma mudança e essa mudança ver que ele vai agregar ou vai acabar destituindo muita coisa da sua empresa, ele tem que ser extremamente ágil para se adaptar a ela. E aquelas que conseguem, tirar essas oportunidades, tirar esses proveitos, elas vão ter mais oportunidades de mercado e menos ameaças, tá? Então a gente tem que levar não só essa questão de tendência, mas também tentar entender algo que pode acontecer de uma forma repentina e tornar isso, como a gente viu, favorável para a sua empresa e não uma ferramenta desfavorável. Então a gente tem que prestar muita atenção em tudo que está acontecendo, principalmente em tendências de mercado, né? Existe uma pesquisa chamada Fit Popcorn de uma empresa que ela vai te dar toda essa questão de tendência anual. Então, se você começar a analisar o que o mercado está pedindo, analisar o que as pessoas estão dizendo, o que está sendo relatado, automaticamente essas tendências se tornam aí algo que vai te suprir no futuro como uma oportunidade e não como uma tendência, tá? Eu gosto muito de colocar aqui que o ambiente de marketing ele é constantemente mutável. A gente não sabe o que vai acontecer, isso é fato. Então, por isso que tem que ficar esperto com essas questões de oportunidade de mercado e ameaça. Exemplo, eu sempre coloco aqui a Mattel, né, como a boneca Barbie. Eu gosto muito desse exemplo, que eu acho que ele mostra muito. E aí a gente tem que pensar, quando a gente começar a trabalhar esse exemplo, os valores lá. E a Mattel sabe oportunizar tudo isso. Então, nós temos uma boneca Halloween de $13, né? Temos lá uma bruxa malvada do Oeste, né, do aniversário do Mágico de Oz. Ela pegou essa oportunidade, $44,10. Pássaros do Hitchcock, também um filme clássico aí. Mais uma bonequinha, $44,90. Já viu que começou a subir um pouco, né? Temos aí uma parceria com a DC para fazer algumas bonecas de heroínas. Temos a Batgirl lá a $49,99. Já subiu um pouco mais tudo isso, né? Temos a boneca de Star Trek aí também, a $45. Isso que era uma boneca de 13, já subiu quase $30 em relação a isso, né? A Barbie Marilyn Monroe está aí a $50,40. Temos a boneca da Barbara Streisand, né, $54. Então você viu que a gente começou com 13, já está $40 mais cara. Isso que eu quero que vocês entendam, porque isso aqui é oportunidade de mercado. Se nenhuma boneca vai fazer, ela fez e consegue lucrar em relação a isso, tá? Temos a Harley Davidson, $55,39. Essa boneca eu já vi para vender no Brasil, não sei valores. Temos aí, ó, Joan Jett, Cyndi Lauper, né, e Debbie Harry, $5,79. Eu gosto muito dessa boneca do meio, de Joan Jett, eu acho ela muito legal. Temos também aí que eu nem queria ter, Elvis e Priscilla Presley, a $74,99. Temos uma boneca que a gente não sabe se é verdadeira ou não, mas foi encontrada como uma Barbie a $3.000, da Angelina Jolie. Lógico, poucas bonecas sendo vendidas e assim vai. E a Barbie mais cara do mundo, custando $94.800, que é a Barbie Castelo de Diamantes, onde você vê brilhando aí, são diamantes realmente, tá? Então o que a gente viu? Uma oportunidade realmente de mercado, onde se começou com a boneca de $13 e a Barbie, ou a Mattel em si, começou a desenvolver todos os seus produtos e chegamos a uma boneca nesse valor. Então isso é buscar oportunidade, a tentar entender o que o mercado está buscando, o que o mercado está pedindo e criar produtos para atender. Beleza, pessoal? Então nós temos aqui a nossa videoaula e eu volto a conversar com vocês na nossa live, que se acontece nessa segunda-feira no nosso primeiro horário. Beleza? Um forte abraço a todos